Olá! Então, enquanto as minhas crianças estão aqui brincando no playground, eu tenho aqui uns 15 minutos para ter mais uma conversa com vocês, mais uma vez um vídeo sem roteiro, em que eu quero recomendar 5 histórias em quadrinhos. Mas antes, deixa eu só tentar aqui situar um pouco essa conversa. Eu tive uma infância do interior do Ceará, então numa cidade muito pequena. As opções de entretenimento não se comparavam com as de hoje, não havia internet, não havia TV a cabo disponível para mim. Então, basicamente, a diversão, digamos, o entretenimento era ali um desenho animado que aparecia na televisão, alguma coisa desse tipo. E para nos entreter, minha mãe fazia assinatura dos quadrinhos da Disney. Então eu cresci, digamos, lendo histórias do Pato Donald, de Mickey, Zé Carioca e esse tipo de coisa. E aí todo mês chegava na nossa casa, era um grande evento. Quando chegava lá, os correios com as revistas em quadrinhos, via mais ou menos 4 ou 5. Pato Donald, Zé Carioca, Mickey, Tio Patinhas, alguma coisa assim. E eu e meu irmão e minha irmã, a gente lia o tempo todo. Então lia as mesmas histórias e relia e assim por diante. Então eu meio que fui alfabetizado com histórias do Pato Donald. Até hoje, se alguém me recomenda histórias, ou alguém pede uma recomendação sobre histórias em quadrinhos para crianças, eu tenho uma predileção por recomendar as histórias da Disney, até porque envolve muitas viagens ao Egito, ao fundo do mar, ao espaço, aos desertos, Antártida. Eu acho que essa coisa dá uma certa noção geográfica muito boa para a criança e dá uma dimensão do tamanho do mundo, tá? O mundo não é só o seu bairro, ou o mundo não é só a sua cidade no interior do Ceará, como era o meu caso. E quando eu fui crescendo, fui para Fortaleza, capital, ali com 10 anos de idade, chegou a TV a cabo, chegou a internet, aquilo ali foi meio que sendo deixado de lado, e eu fiquei sem mais contato com esse tipo de mídia, né, histórias em quadrinhos. Até que, em 2000 e alguma coisa, lançou o primeiro mangá no Brasil, que foi o Cavaleiros do Zodíaco. E era o desenho de predileção, tanto meu como do meu irmão, e a gente ficava assistindo e começamos a comprar os mangás. E foi uma coleção que nós fizemos assim, todo mês ia na banca e comprava um mangazinho, ia ler, eu lia, e brigava pra ver quem ia ler primeiro, a gente fazia aquilo ali com certa frequência. E eu acabei lendo todos os Cavaleiros Zodíacos em mangá, e daí em diante foram uns 10 a 15 anos sem, talvez até mais, sem me envolver com histórias em quadrinhos de qualquer tipo. Até que chegou ali 2018, 2019, eu estava interessado em alguns assuntos em particular e havia acabado de ler Moby Dick. Então, a do Herman Melville até hoje é um dos meus romances favoritos. Eu comecei a pesquisar sobre Moby Dick, eu caí num vídeo de uma editora chamada Pipoca e Nanquim, que estava lançando uma adaptação em quadrinhos do Moby Dick. Eu falei, cara, vou dar uma chance. Então, eu acabei de ler o livro, quero ver mais sobre o livro, quero ver outras visões sobre o livro. Vou comprar aqui essa adaptação e tá aqui na frente, eu não peguei pra esse vídeo. E eu li aquilo ali e achei muito divertido, achei muito legal, muito bacana. E aí eu comecei a comprar outros livros da editora, e comecei a pesquisar outros mangás, e comecei a pesquisar outros quadrinhos, e comecei a ver quanto aquilo ali me divertia. Então, quadrinhos eu vejo muito como uma espécie de mídia entre a literatura e o cinema, por assim dizer. Então não é literatura de modo algum, não é cinema, mas junta de algum modo elemento dos dois, né? Então tem a escrita ao mesmo tempo que tem as imagens, e eu não tenho nenhum tipo de limitação quanto a orçamento de efeitos visuais, como no cinema. Eu posso colocar quantas explosões eu quiser, digamos assim, ou colocar a câmera que eu quiser, a quantidade de personagens que eu quiser. Então, basicamente, eu vejo como se fosse um filme em que o diretor tem um orçamento ilimitado. Claro que isso é uma comparação meio grosseira, mas é assim que a coisa acontece. E nessa nossa época, o que você quer é um pouco fugir de telas. Então, antes de dormir, eu comecei a criar o hobby de passar de 20 a 30 minutos lendo histórias em quadrinhos. Que pra mim seria muito melhor do que passar 20 a 30 minutos fazendo um scrolling lá em algum tipo de rede social, ficar vendo coisa na internet. E aí esse hábito foi se prolongando ao longo dos anos. Eu comecei a ler, às vezes, antes do almoço, ou depois do jantar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E hoje, digamos, é algo muito presente na minha vida. Então, não vou dizer todo dia, mas quase todos eles eu tô com um quadrinho na mão, tô lendo algum, tô pela metade, tô assim por dizer. E eu sei que é algo que pode fazer bem a muita gente, assim. É um universo muito rico, tem grandes artistas, tem grandes autores, tem grandes histórias. O Japão ganhou o mundo com os mangás. Talvez eu faça um vídeo só sobre mangás. E eu quero, neste vídeo de hoje, recomendar 5 quadrinhos para iniciantes. Então, se você nunca teve contato com esse tipo de mídia, se você tem algum interesse, mas não sabe por onde começar, porque não é tão fácil, é muita coisa jogada, é muita coisa dispersa, as informações não estão bem organizadas. Então eu vou fazer 5 recomendações. Para iniciantes, eu não quero dizer que sejam leituras fáceis, ou coisas leves, ou coisas desse tipo. Eu quero só dizer que podem ser 5 pontos de partida em que você
se expõem a um universo novo de possibilidades. Eu tentei fazer um pouquinho de cada gênero. Eu peguei um super-herói, eu peguei mangá, eu peguei quadrinho americano, eu peguei quadrinho europeu. 5 quadrinhos em que eu gostei muito. E nosso objetivo na vida, eu acho, é compartilhar a alegria das coisas que a gente gostou. Então esse é o motivo do canal, inclusive, compartilhar a alegria das coisas que eu aprendi, que eu gostei, que eu me envolvi. E aqui estão os 5 quadrinhos aqui, ó, essa pilhazinha. Então eu vou fazer um breve rascunho de cada um deles, 2 minutos. E ao final espero que eu tenha plantado alguma pulguinha aí em vocês que te faça explorar um mundo novo, porque sabe Deus o que você pode encontrar se você abrir essa porta, tá? Se você, isso fazer você diminuir, digamos, o tempo de rede social, ou o tempo de tédio, ou o tempo de, digamos, de tristeza, isso já vai ter valido a pena o vídeo, tá bom? Então, o primeiro quadrinho é o maior clássico, eu acho, publicado na América, de modo geral. É um quadrinho dos anos 80, que é o famoso Maus. Então, se você já ouviu falar sobre Maus, é muito comum que alguém não tenha o menor interesse em quadrinhos, mas tenha lido Maus, porque é um quadrinho muito interessante, tá? Ganhou o prêmio Pulitzer na época, lá nos Estados Unidos, de jornalismo e tal. Ele foi muito criticado, como que um quadrinho ganha esse prêmio, mas, digamos assim, é merecido, é uma coisa que sobreviveu ao tempo. Então tá aí há quase 40 anos sendo publicado. E Maus é basicamente a biografia do pai do autor dos quadrinhos. Ele era uma criança, o pai do autor, do Art Spiegelman, era uma criança que era judia e vivia ali na Alemanha no período nazista. Então, quão dramática essa história pode ser, né? Então, ele vai para campo de concentração, vai para Auschwitz, e ele conta a história sem romancear, sem tentar romantizar a coisa, mostrando o sofrimento, mostrando as coisas erradas que o pai fez, o que ele teve que fazer para sobreviver, e quais foram os efeitos psicológicos daquilo no pai ao longo prazo, né? Ele se tornou uma pessoa, digamos, amarga e ranzinza e desesperançosa. Então é uma biografia. Não sei se eu consegui mostrar com clareza aqui na câmera, mas os personagens são representados como ratinhos aqui, ó. Então ratinhos, os nazistas são porquinhos, não, são gatinhos, né? Que gatos caçam ratos e esse tipo de coisa. Totalmente em preto e branco. E talvez se você tiver que ler um quadrinho, digamos, publicado na América, esse seria o quadrinho. Existe uma versão comentada do Maus. Eu vou até pegar aqui, eu não separei, mas tá bem na minha frente. Me dê 5 segundos. Que é esta daqui, tá? MetaMaus, que é basicamente, não é uma história em quadrinhos, tá? É uma história sobre como o mouse é produzido, a entrevista com o autor, a árvore genealógica da família e esse tipo de coisa. Também é interessante aí como complementa a leitura. Quem quiser se aprofundar mais, olha aqui o MetaMaus. Vinha com CD, né? Mas CD eu acho que hoje já ficou uma coisa bastante antiquada aqui, a mídia com as entrevistas que ele fez com o pai e esse tipo de coisa. Mas ainda está à venda, embora, digamos, tenha esse caso do CD incluso. Então a primeira recomendação, Maus, tá? Segunda recomendação é uma adaptação literária. Então é comum que grandes obras literárias tenham adaptações em quadrinhos, às vezes oficiais, às vezes não. E essa é uma adaptação oficial, eu li recentemente, li agora em dezembro, que é O Senhor das Moscas, tá? O Senhor das Moscas é um baita livro, baita livro. Para mim é um livro que faz cair por terra aquela história de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, em que crianças caem em uma ilha deserta e elas têm que montar uma sociedade de crianças, focada, obviamente, na sobrevivência, em tentar construir uma fogueira para mandar sinal, para ser resgatado e assim por diante. E você vê quão rápido as coisas podem se degenerar, assim. Quão rápido as coisas podem cair em total desgraça se você não tentar organizar a sociedade de modo que as coisas boas e justas aconteçam com a maior probabilidade. Então, isso aqui é uma versão oficial, digamos, muito bonito, muito bem ilustrado. E, curiosamente, eu acho que é a única adaptação de livro que eu já vi em que todos os diálogos, todos os balões, todos os lembretes do livro são retirados, ou do quadrinho, são retirados do livro original, tá? Então, geralmente, na adaptação, o autor vai lá e coloca um diálogo adaptado, né? Para o contexto. Mas nesse livro não, tá? Então, todos os diálogos são diálogos reais do livro e os recordatórios nos quadrinhos são também transcrições literais do livro. Baita obra. A próxima também é um quadrinho com viés bastante literário. Também eu tentei focar apenas em quadrinhos que estão em, digamos, disponíveis à venda, tá? Muita coisa esgotou. Mas esse não, é o Moon Shadow. Então também é um quadrinho publicado pela editora Pipoca e Nanquim. É um quadrinho dos anos 80, extremamente belo, extremamente belo.
uma espécie de aquarela aqui. Muito texto, tá? Então, como eu falei, não são coisas para iniciante no sentido de ser uma leitura leve. Na verdade, é uma leitura bastante densa até, um Shadow. E me fez lembrar bastante Admirável Mundo Novo. Então, basicamente, aqui você tem uma criança, que é um Shadow. E a mãe dele era hippie lá, da turma do Woodstock. E, e essa mãe dele, ela é capturada por alienígenas, né? Então, é uma história com um viés, digamos, fantástico. E os alienígenas tentam montar uma espécie de zoológico universal com criaturas de todos os países, ou todos os planetas possíveis. E a mãe dele tem o Mushadow no espaço, e ele é criado na biblioteca. E então ele leu tudo, né? Ele leu Don Quixote, ele leu Dostoiévski, ele leu toda a poesia, então ele conhece todos os sentimentos humanos, mas não teve oportunidade de vivenciá-los na prática. Que é mais ou menos a figura do selvagem no livro do Admirável Mundo Novo. E aí ele consegue escapar, digamos, desse zoológico que ele faz parte, com um alienígena meio irascível, amigo dele, inclusive o nome é Ira. E eles vão viajando de planeta em planeta e ele vai, digamos, se confrontando com situações extremamente atípicas, regimes ditatoriais, com umas certas situações em que não estava, digamos, descrito em tudo aquilo que ele leu, tudo muito novo. E aí você vai seguindo meio que a criação do Moon Shadow e a medida que ele amadurece viajando pelos planetas, baita obra. O próximo é um quadrinho de super-herói. Super-herói é algo que eu acho muito difícil de ler. Tem um amigo meu, Alessandro, do canal Ministério dos Quadrinhos. Um abraço para Alessandro. Gosto muito, muito dele. Se você quiser seguir o canal de quadrinhos, eu recomendo o Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos. Gosto também do Pedro, do Estante Narrada. São pessoas bem legais. E o Alessandro, ele já veio aqui em casa algumas vezes. Eu comentava com ele como que eu acho mais fácil você pegar e ler a Divina Comédia, a Metafísica de Aristóteles, qualquer romance de Dostoiévski, do que chegar na banca, comprar a revista mensal do Batman e entender alguma coisa. Porque as histórias sempre são muito confusas, elas estão presas em cronologias, e talvez para ler aquilo você tem que ter lido outro volume, tem que entender tal conceito, tal história. Então é bastante confuso. Eu pelo menos acho. A menos que você pegue as histórias em quadrinhos dos anos 90, 80 e por aí vai. Mas de vez em quando tem alguns volumes, digamos, soltos, em que você consegue ter histórias fechadas, às vezes em universos paralelos. E a minha recomendação é essa historinha aqui, ó. Superman, Entre a Foice e o Martelo. Saiu recentemente numa edição de bolso, assim, baratinha. Coloridinha também, bem agradável a leitura. Eu particularmente gosto desse material capa mole. Essa aqui é uma versão, digamos, barata das histórias, que é uma coleção nova DC de bolso. E eu gosto dessas capinhas moles e papel meio jornal. E nessa história é um universo paralelo em que o Superman, digamos, ele, em vez da nave cair nos Estados Unidos, no Kansas, ela cai na Ucrânia, na União Soviética. Então ele é criado sob o regime de Stalin, e ele vira uma figura ali, digamos, aliada ao regime soviético, e embora ele tenha aquele coração bom, ele é muito tentado pelo poder de fazer o mundo perfeito, o mundo justo, e o mundo mais nobre possível, e nem que para isso ele tem que se tornar o senhor do mundo inteiro. E o Superman tem essa capacidade, por assim dizer, né? Então o pessoal fala que o suprimente do Superman não é nem a força, mas é você ter toda a força do Superman, que poderia, digamos, dominar todo o globo e ainda assim se dedicar a causas justas e nobres, não se deixar levar pela grandeza. E é nessa história não, tá? Ele é muito tentado a fazer o regime perfeito e toda história em que você quer montar um regime perfeito ou paraíso na Terra, inevitavelmente acaba em desgraça, assim. Então, ótima história, Superman, Entre a Foice e o Martelo. E a última recomendação é um mangá. Geralmente, quando você fala em mangá aqui no Brasil, o pessoal associa a Naruto, Dragon Ball Z, coisas assim meio jovens. Realmente tem essa área, tá? Uma categoria de mangás chamado Shonen. Mas eu estou convicto, assim, que o Japão hoje faz a melhor arte de quadrinhos de todas. Assim. É impressionante a competência técnica, o nível que eles alcançaram. A concorrência lá ser muito forte ajuda a isso. E eu estou convicto de que eles merecem a posição. Hoje é o país que mais exporta mangá pelo mundo inteiro. Se você for em qualquer livraria do seu bairro, ou livraria em outros países, você vai entrar lá, a seção de mangá é a maior de todas, e não é por coincidência, não é à toa, não é porque o pessoal tá lendo porcaria, pelo contrário, tá? O nível de excelência que eles alcançaram é absurdo, é absurdo. E um dia eu tenho uma tese sobre isso, tudo isso devido a uma personalidade que eles tiveram nos anos 50, 60, 70, que era um artista chamado Osamu Tezuka, que pra mim é o único gênio da história dos quadrinhos. Eu tento usar a palavra gênio com muito cuidado, e pra mim existe só um gênio em toda a era dos quadrinhos, que é o Osamu Tezuka. Posso comentar mais sobre ele em outro vídeo. Então eu vou recomendar um mangá de volume único,
que é este carinha aqui, ó, o Diário do Meu Pai. Então, isso aqui é uma maravilha, tá? É volume único. Então, a história começa e termina aqui. Não tem continuação, tá? Mangás preto e branco. A leitura segue o sentido japonês, né? Então, pra quem não tá habituado, marcadorzinho de página. E esse Diário do Meu Pai, ele é de um artista, de um mangaka chamado Jiro Taniguchi. O Jiro Taniguchi, ele basicamente faz mangá sobre, o pessoal chama de slice of life, né? Um pedaço da vida, uma coisa mais contemplativa e tudo mais. E em O Diário do Meu Pai, ele basicamente tem a história, é uma história meio autobiográfica, em que um sujeito acorda de manhã, recebe a ligação que o pai dele faleceu, faz muitos anos que não vê o pai, volta à cidade lá para o enterro e começa a conversar com as pessoas que conheceram o pai dele. E ele começa a ver tudo que o pai dele passou na vida, todo o sofrimento, todo o trabalho duro que ele teve que passar. O pai dele era cabeleireiro. E ele meio que começa a conhecer a vida escondida do pai, os sacrifícios que ele teve que fazer pela família e que eram invisíveis aos olhos dos filhos, assim, os filhos crianças e tudo mais. Então, talvez tenha me tocado mais esse quadrinho por eu ser pai de família, né, e ter muitos filhos. Mas eu acho isso aqui é uma obra fenomenal, é uma obra fenomenal. E você vê não só um trabalho de um pai, mas o trabalho das mães, um trabalho daqueles que cuidam dos outros e tem que dispor a vida, digamos, a serviço daqueles que amam, por assim dizer. É uma obra magnífica, e quando eu falo dispor a vida, não quer dizer que são grandes sacrifícios, mas são pequenos sacrifícios diários de luta em meio a condições adversas. Então é basicamente isso. Então aqui estão 5 recomendações. Se alguém tiver outra recomendação, comenta aqui embaixo. Talvez depois eu faça um vídeo só sobre mangás, como os mangás dominaram o mundo, é um assunto que me interessa, ou só recomendação de super-heróis, ou só recomendação de quadrinhos europeus, ou alguma coisa desse tipo. Depende do interesse de vocês aí. E me diga você aí, qual quadrinho que você leu, se você leu, se você não leu, se você tem alguma indicação, se é uma coisa que você acha que é coisa de criança, por assim dizer. Eu realmente fico feliz em ler a opinião de vocês, tá? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.